E eu sei que me sustentas na você me asseguro nessa casa, você quer estar só em ti, só em ti. Flui por ti. Descansei em mim, encontrarei minha esperança pra viver. Encontro paz, descansei em mim, encontrarei minha esperança pra viver. Encontro paz. Só em ti, graça flui por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Só em ti, graça flui por mim. Acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso. Meus queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versos 1 e 2. Nós estamos na introdução dessa série, a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Domingo passado nós fizemos a preparação para a introdução desta carta e hoje definitivamente nós vamos para o primeiro capítulo, o primeiro e o segundo versículo, verso 1 e verso 2. Querendo Deus, nós vamos trabalhar toda a carta de Paulo aos Filipenses, são 4 capítulos e vamos exaurir, extrair lições importantíssimas para a nossa vida através desta maravilhosa carta, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá?
Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Somente o verso 1 e o verso 2, nesta noite de hoje, nós vamos fazer algumas análises e comentários sobre esse texto e algumas aplicações importantíssimas para nós nessa noite de hoje. É importante salientarmos que a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos é considerada o estandarte da alegria que transborda em meio às dificuldades e em meio às dores. Talvez esse seja o principal lema de toda a nossa exposição ao longo dos 4 capítulos. A ideia de que a alegria, ela não depende de circunstâncias. A alegria verdadeira, ela é transbordante no meio da dor, no meio da dificuldade. Na filosofia humanista, ser uma pessoa alegre ou ser uma pessoa feliz provavelmente irá depender das circunstâncias. Mas na teologia cristã, ser feliz, ser alegre, não depende de circunstâncias externas, mas sim interna. E é por esse motivo que a carta de Paulo aos Filipenses é considerada por muitos a carta da alegria. Esta carta ela foi escrita provavelmente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo na cidade romana, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 30 e verso 31. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso, mas não era uma prisão comum como as prisões atuais nos dias de hoje. Os prisioneiros, antes de serem levados à cela, eles eram açoitados, eles levavam açoites. Naquela época não existia direitos humanos, né? Eles levavam açoites e eram presos, e não existia algemas como hoje, era correntes mesmo. E eles eram presos dentro da cela. E havia uma espécie de uma prisão nas mãos e nos pés, cadeias nas mãos e nos pés, a qual era colocado sobre prisioneiros e sobre escravos. E eles ficavam presos durante horas e horas, sem alimentação, surrados, sangue descendo e presos, sofrendo dentro das prisões e dentro das celas antigas. Provavelmente Paulo escreveu a carta aos Filipenses diante de tamanha dor e diante de tamanho sofrimento. Só que apesar disso, Paulo escreve esta carta dizendo que nós devemos ser alegres, devemos ser felizes. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Um homem que estava preso foi açoitado. Ele estava na cidade de Filipos quando ele foi açoitado, juntamente com Silas. E após serem açoitados, eles estão provavelmente machucados dentro da cela e começam a cantar ao Senhor e a louvar ao Senhor, ao ponto da prisão se abrir, segundo nós lemos em Atos dos Apóstolos. E quando essa prisão se abre, um carcereiro de Filipos, ele é convertido a Cristo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? No meio do desespero, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E naquele dia, o carcereiro de Filipos é salvo. E isso é simplesmente maravilhoso e nos leva a entender que todos os sofrimentos, eles trazem propósitos específicos. Deus não leva ninguém para o sofrimento à toa.
O sofrimento cristão, ele é necessário, porque ele é terapêutico. Ele traz um ensinamento importante. O sofrimento do cristão é necessário, porque ele traz frutificação espiritual. E a carta de Paulo aos Filipenses irá nos ensinar como é o sofrimento cristão. Por que o cristão tem que sofrer? Por que o cristão sofre? Por que o cristão passa pelas dificuldades da vida? E é interessante nós observarmos esse ponto, porque o que tem apresentado por aí é um evangelho completamente oposto. É um evangelho que diz que o cristão não pode sofrer, né? Que você não tem que aceitar, você não pode aceitar o sofrimento, não pode aceitar a doença, não pode aceitar a derrota. A Bíblia diz que nós devemos aceitar. E não apenas na carta aos Filipenses, nós veremos nas exposições posteriores, como também na carta de Pedro. Pedro chega a dizer assim: não estranheis a ardente provação que vem contra vós, porque é ordinário, não é extraordinário o sofrimento. Não é extraordinário, é ordinário para nós o sofrimento. Extraordinário é nós vivermos aqui nesse mundo servindo a Deus sem nenhum sofrimento. Isso é extraordinário. Agora, o sofrimento é comum, é necessário. Não estou dizendo que o sofrimento é bom, mas o sofrimento é necessário para provar a nossa fé, para autenticar a nossa fé, para ver se de fato nós estamos firmes em Deus ou em nós mesmos. Então, o evangelho de Cristo é um evangelho de cruz, é um evangelho de sofrimento, é um evangelho de abnegação, é um evangelho de renúncias. Nós temos aqui um homem que apanhou, que foi preso, e não é a primeira vez, foram várias prisões. Nós estamos falando aqui de um homem que foi o maior bandeirante do cristianismo, que mais defendeu a fé cristã em toda a Bíblia Sagrada, a partir de Cristo, é o apóstolo Paulo. E foi o homem que mais sofreu. Por que nós, sendo nós mesmos, estaremos imunes de passar pelo sofrimento? Se Jesus sofreu, se os 12 apóstolos sofreram, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, por que nós estaremos isentos de passar pelo sofrimento? Existe uma pseudo-igreja que faz uma faixa e coloca na porta escrito: pare de sofrer. Ou seja, venha para a igreja que o seu sofrimento irá terminar. E esta não é a igreja de Cristo. Esta é uma proposta do diabo. Foi Satanás que fez essa proposta. Se olharmos para o evangelho, nós veremos que Jesus estava no pináculo do templo e Satanás oferece para Jesus mundos e fundos. Porque essa é a estratégia de Satanás. É tirar-nos, é trazer uma espécie de alívio de sofrimento para nós, quando na verdade o nosso alívio não é nesse mundo. O nosso alívio é espiritual, ele é não terreno, mas é celestial. Então esta carta, meus queridos, ela traz para nós uma preparação para entendermos a teologia do sofrimento. Nós veremos como que o sofrimento molda o caráter do cristão. Como que o sofrimento é necessário para mostrar que nós somos semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo. E aqui nos leva, por exemplo, a 2 fatos muito importantes à guisa de introdução da carta. Em primeiro lugar, esta carta é um recado de amor, mais do que uma exposição teológica. De todas as cartas que Paulo escreveu, a carta de Paulo aos Filipenses funciona como um recado de amor, vamos assim dizer, mais do que uma exposição teológica. Paulo escreve esta carta abrindo profundamente o seu coração. É como um bilhete de amor em que Paulo abre o seu coração e deixa transbordar a alegria da sua alma, a gratidão profunda do seu ser, pelo apreço
por esta igreja, a igreja de Filipos. E ao longo do seu ministério, Paulo vai destacar que a igreja de Filipos, ela foi parceira no seu sustento ministerial e no seu encorajamento espiritual. E ele escreve esta carta abrindo profundamente o seu coração para esses irmãos leitores originais da carta, que eram os cristãos que habitavam na cidade de Filipos. Portanto, o objetivo da carta de Filipenses é agradecer à igreja as primícias do evangelho por sua generosidade. Paulo escreve agradecendo a esses irmãos que o auxiliaram, que o ajudaram, enquanto ele estava preso, enquanto ele estava algemado, enquanto ele estava sofrendo por amor ao Evangelho, e principalmente enquanto ele viajou nas suas 3 grandes viagens missionárias para pregar a mensagem do Evangelho. Logo, a igreja, ela vai sustentar o ministério de Paulo espiritualmente, com orações, e de forma ministerial, com ofertas e ajuda financeira. Então, o objetivo de Paulo ao escrever a carta é agradecer à igreja a respeito da generosidade desses irmãos. Mas, em segundo lugar, queridos, à guisa de introdução, esta carta também destaca algumas peculiaridades distintas somente na igreja de Filipos. Primeiro, ela reflete o sucesso do propósito divino. Quando Paulo chega a Filipos, ele chegou não por vontade própria ou por vontade humana, mas sim por decisão do próprio Deus. A Bíblia diz que Paulo, ele não tinha propósitos de ir para Filipos, ele tinha propósitos de ir para a Ásia, mas um homem aparece para Paulo, a Bíblia chama de varão, e diz: passa a Macedônia e ajude-nos. Provavelmente era um anjo. E aí ele obedece à voz daquele anjo e vai para a região da Macedônia e chega a uma cidade chamada Filipos, que já ficava na região da Europa, atual Europa hoje. E quando ele chega na cidade de Filipos, ele começa a pregar nas ruas, nas praças, e ele planta a primeira igreja cristã em solo europeu após a morte e ressurreição de Cristo. E essa igreja se tornará uma grande igreja missionária na cidade. Por quê? Porque foi por um propósito sobrenatural, foi por um propósito divino, em que Paulo é orientado pelo próprio Deus a chegar naquela cidade chamada cidade de Filipos. A cidade é chamada de Filipos devido à influência do rei Filipe, pai de Alexandre o Grande. Quando conquista a cidade, coloca o nome de Filipenses em honra ao rei Filipe, pai de Alexandre o Grande. E aquela cidade se torna uma cidade romana, de colonização romana. E Paulo chega até aquela região, prega o evangelho e a igreja se fortifica naquela região da Macedônia e se transforma num centro espiritual de pregação do evangelho e anúncio da palavra do Senhor. Então esta carta traz esta peculiaridade, refletindo o sucesso do propósito de Deus, quando Paulo entrou na Europa por provisão divina para pregar a mensagem do Evangelho. Isso mostra que Deus é aquele que abre as portas do Evangelho aonde Ele quer, para fazer o reino avançar. Em segundo lugar, esta carta também reflete o sofrimento do Evangelho. E esse sofrimento, ele pode ser transformado em alegria. Porque reflete que a alegria do cristão não depende de circunstâncias. Portanto, Paulo vai demonstrar de forma clara aqui e de forma peculiar nessa carta que a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial, ou seja, ela não depende das circunstâncias. Nos 4 capítulos da carta, Paulo lida com 4 ladrões de alegria. Há circunstâncias pessoais, no capítulo 2, verso 1 a 4. As coisas materiais, no capítulo 3, verso 19. Ou coisas humanas da vida,
A ansiedade também, no capítulo 4, versos 6 e 7, poderia ou pode até tentar tirar a alegria do cristão. Mas Paulo vai demonstrar claramente que a alegria do cristão, ela não é ausência de problemas. A alegria do cristão, ela não está firmada em coisas desta vida, mas a alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão não é coisas. A alegria do cristão é Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque o mundo não pode dar a nossa alegria, nem tirar a nossa alegria, porque a alegria ela é ultra circunstancial. A alegria verdadeira do cristão, ela é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Posto isto, vamos então ao texto, na introdução, Paulo, verso 1, e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Notem vocês que ele saúda, ele se apresenta juntamente com Timóteo e saúda a igreja, chamando-a de todos os santos em Cristo Jesus, e destaca bispos e diáconos que viviam em Filipos, o que indica que quando Paulo estava preso e escreveu esta carta, a igreja de Filipos já estava completamente organizada, já estava perfeitamente plantada, com estrutura ministerial de bispos e também de diáconos. Então nós temos, em primeiro lugar, o remetente da carta. Quem é o remetente da carta? A carta começa com uma apresentação do remetente. Esse era o método usado na época na escrita de cartas. Nos manuscritos antigos, quando se escrevia cartas, começava-se com o remetente. Esse era o método usado na época. A apresentação, então, traz para nós 2 pontos fundamentais. Esse é o preâmbulo, o início da carta. Com o remetente, traz para nós 2 pontos. Em primeiro lugar, Paulo, ele estava preso, mas ele reconhece os santos que haviam em Filipos e ele expressa expectativa de rever a sua condição como prisioneiro. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Mesmo estando em prisões, Paulo ainda tinha uma espécie de expectativa de rever a sua condição de prisioneiro e talvez poder visitar a esses irmãos na cidade de Filipos, que outrora ele havia plantado esta igreja, discipulado esses irmãos e provavelmente formado bispos e diáconos nesta igreja. E quando ele diz aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, indica que Timóteo estava com ele e que ele decidiu em algum momento, ou queria em algum momento, enviar Timóteo até a cidade de Filipos. Mas antes ele precisava tomar algumas medidas importantes em Roma acerca da sua situação de prisioneiro. Se nós olharmos o verso de número 23 do capítulo 1, isso fica muito mais claro. Veja, por exemplo, o verso 23. Mas, ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. No capítulo 1 aqui, ele fala da sua prisão, do seu sofrimento, e que ele queria estar com essa igreja, com esses irmãos novamente, e ele diz que incomparavelmente melhor do que estar com os irmãos fisicamente, ou do que estar preso naquela prisão, é estar com o Senhor Jesus Cristo. Logo, ele expressa essa expectativa de rever a sua condição como prisioneiro, mas esse homem é tão espiritual e tão servo de Cristo que ele, apesar de querer rever a sua situação de prisioneiro para voltar a estar fisicamente com a igreja, ele prefere ou coloca como melhor
estar na presença de Deus, partir para a eternidade, estar com Cristo. E isso nos leva a crer que ele já estava preso ao longo de algum tempo. Ele já estava preso ao longo de muito tempo quando ele escreveu esta carta. O sofrimento era muito grande, ao ponto dele dizer que incomparavelmente melhor do que sair da prisão é estar juntamente com Cristo. Isso nos ensina muita coisa. Isso nos ensina que muitas vezes Deus pode nos permitir que nós soframos em algum momento da nossa vida, mas incomparavelmente estar com Cristo é bem melhor. Às vezes o sofrimento parece nos compungir, parece nos comprimir, a tal ponto da gente perder a nossa força, mas Paulo nos ensina aqui com suas palavras: estar com Cristo é muito melhor. Estar em Cristo e futuramente com Cristo na eternidade é melhor do que qualquer bonança, do que qualquer alegria terrena que a gente possa experimentar nesse mundo cruel e tenebroso. Houve tempo suficiente aqui para que os crentes de Filipos tomassem conhecimento da prisão de Paulo e enviasse até a prisão um homem chamado Epafrodito, e esse homem chamado Epafrodito vai receber de Paulo os pergaminhos manuscritos da carta e vai levar até a igreja de Filipos. Paulo, dentro da prisão, escreve esta carta, entrega para Epafrodito, e Epafrodito leva esta carta, naquela época era pergaminhos, até a igreja de Filipos. Só que antes de receber a carta, Paulo vai detalhar no capítulo 1, e nós veremos isso no próximo domingo. Paulo vai detalhar no capítulo 1 que Epafrodito, ao chegar na prisão, vai trazer algumas notícias para Paulo sobre como estava a igreja de Filipos. E ele vai dizer que a igreja de Filipos estava a todo vapor, boa, espiritualmente, com bispos, diáconos tocando a igreja para frente, mas os irmãos estavam preocupados acerca da prisão de Paulo, acerca do sofrimento de Paulo. E Paulo vai escrever com muita nobreza, dizendo assim: para que Epafrodito anunciasse para a igreja que os seus sofrimentos têm como propósito o avanço do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Veja comigo, por exemplo, o verso 7, a gente vai trabalhar de forma mais prolixa no domingo que vem, mas olha o verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha a Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, para que vosso amor aumente, mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Veja que palavras nobres aqui, de Paulo, que estava preso, mas que está escrevendo para essa igreja, porque ele recebe notícias de Epafrodito, que a igreja estava preocupada acerca da sua prisão. Em terceiro lugar, provavelmente Filipos deve ter sido escrita depois da carta de Colossenses, Efésios e Filemão, pois aqui ele diz que Lucas não está mais com ele. No capítulo 2, lá no versículo 20, Paulo fala isso aqui nessa carta. E Lucas estava com Paulo quando Paulo escreveu Colossenses, capítulo 4, verso 14, e Filemão, verso 24. Ou seja, Paulo menciona no início da carta, no remetente da carta, quando ele anuncia que ele é quem está escrevendo, ele anuncia Timóteo, que estava com ele, porque Timóteo era o propósito de Paulo para ser enviado a Filipos como representante pessoal. Ele envia Timóteo e depois Epafrodito. Paulo fez cerca de 3 viagens missionárias ao longo da sua vida.
Ele plantou e fortaleceu várias igrejas na Ásia e na Europa. Viajou, pregou o evangelho, fortaleceu o povo de Deus e discipulou homens e mulheres, como Timóteo, Epafrodito e vários outros homens, para anunciarem o evangelho de Cristo, o nosso Senhor. Veja que coisa interessante nós temos aqui na vida desse homem chamado o apóstolo Paulo. Ele escreve esta carta com esse propósito de ver e rever a esses irmãos, elogiando a fé desses irmãos e mostrando que, de fato, todos os sofrimentos têm um propósito de revelar Cristo e de que Cristo somente seja eternamente glorificado. O apóstolo Paulo, ele foi chamado de forma soberana pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ele coloca o seu nome dizendo Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A essa altura, ele já era apóstolo, ele já tinha fundado várias igrejas, plantado várias igrejas, já era alguém conhecido naquela região. Veja que a igreja de Filipos já tem uma estrutura de bispos e diáconos, mas ele assina como remetente da carta, dizendo Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Isso é incrível. Ele não começa com apóstolo Paulo e não sei o que mais. Ele não começa se envaidecendo, se engrandecendo, mas ele diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Cristo e a todos os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Veja a humildade desse homem, até mesmo na escrita. E quem era o apóstolo Paulo? Vamos falar em alguns minutos aqui sobre quem era esse homem que se coloca como servo de Cristo aqui no capítulo 1, verso 1. De perseguidor, transformou-se em perseguido do Evangelho, o maior missionário, teólogo e plantador de igrejas em toda a história. Nós temos Paulo como o maior escritor do Novo Testamento. De todos os livros e textos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aproximadamente 13 epístolas, a maior parte do Novo Testamento escrita por Paulo. Quando ele escreveu esta igreja, a igreja de Filipos, ele estava preso em sofrimento, mas escreve com muita alegria de coração, deixando claro que o sofrimento presente contribuía para o progresso do Evangelho. E se a gente pudesse listar os sofrimentos de Paulo, para fazermos uma comparação ao sofrimento daquele que serve a Cristo, nós poderíamos citar Paulo perseguido em Damasco, quando ele fugiu dentro de um cesto, descendo de um muro para não ser morto, desce por uma muralha dentro de um cesto e consegue fugir. Atos capítulo 9, verso 23 a 25. Paulo foi também rejeitado na cidade de Jerusalém. Atos capítulo 9, verso 26. Paulo foi esquecido em Tarso. Atos capítulo 9, verso 30. Ele chega a uma cidade chamada Listra e ele é apedrejado na cidade de Listra, ao ponto de cair no chão e dado como morto. Ele cai desmaiado no chão de tanta pedrada e ele é tido como morto e arrastado para fora da cidade, desmaiado e jogado para fora da cidade. Atos, capítulo de número 14, verso 19. Depois Paulo é açoitado e preso na cidade de Filipos, Atos, capítulo 16, verso 22 a 40. Ele chega em uma cidade chamada Tessalônica e ele é escorraçado, expulso à força da cidade de Tessalônica. Ele chega para pregar o evangelho em uma cidade chamada Bereia, Atos capítulo 17, e ele também é expulso da cidade de Bereia. Ele chega em Atenas e ele é ridicularizado, chamado de tagarela em Atenas, Atos capítulo 17. Ele enfrenta também oposição quando ele chega em Corinto e foi levado até o tribunal de Gálio, em Corinto, Atos capítulo 18, verso 12 a 17.
ele chega em Éfeso e a Bíblia diz que ele enfrentou feras em Éfeso, possivelmente leões correram atrás dele para devorá-lo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 32, e Atos, capítulo 19, verso 23, quando ele chega novamente em Jerusalém, ele é preso outra vez. Atos, capítulo 21, verso 27, ele chega em Cesareia e ele é acusado em Cesareia. Atos capítulo 28, 24, verso 26, ele pega o navio para ir até Roma e o navio afunda, ele sofre um naufrágio até a ida a Roma. Atos capítulo 27, quando ele conseguiu se agarrar aos escombros do navio, ele chega a uma ilha chamada Ilha de Malta. Atos capítulo 28, verso 16, sem forças de tanto nadar, ele chega na ilha de Malta e ele é picado por uma serpente na ilha de Malta, e diz que ele não morreu por providência divina. Atos capítulo 28, verso 16, Paulo chega preso na cidade de Roma, algemado na cidade romana. Atos capítulo 28, verso 16. Só que ele escreve em Filipenses e diz que tudo isso que ele sofreu contribuiu para o progresso do Evangelho. Por isso ele estava feliz e nós também devemos estar felizes e alegres. Que homem fantástico! Um homem que sofre, mas não murmura. Um homem que passa por todas essas situações ao longo da sua vida e muito mais. A gente faltaria tempo aqui se fôssemos listar as dificuldades que esse homem sofreu por pregar o Evangelho. E tem alguns ainda que duvidam da conversão e da ressurreição de Jesus. Você acha que alguém correria todos esses riscos e sofrimento? Paulo foi degolado, Pedro de cabeça para baixo crucificado, todo esse sofrimento por uma mentira, por anunciar uma mentira. Não tem dúvidas nenhuma de que Jesus realmente é o Senhor e ressuscitou. A prova disso é o sofrimento de Paulo, é o sofrimento dos discípulos que deram a vida para anunciar Jesus Cristo ao mundo e escrever todas essas epístolas para que hoje nós tenhamos o Evangelho de Cristo. Esses homens tiveram que dar a vida para que nós estivéssemos aqui ouvindo a pregação do Evangelho. Ele escreve à igreja de Filipos, detalhando que todos os seus sofrimentos contribuíram para o progresso da mensagem do reino, o progresso da mensagem do Evangelho. E isso é tremendamente maravilhoso. Esse era o remetente da carta, um homem perseguido por pregar a mensagem do Evangelho. E o destinatário, a igreja de Filipos. Essa foi a primeira igreja. Nós temos aqui pelo menos 5 pontos fundamentais sobre a igreja de Filipos. Em primeiro lugar, essa igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã na terra da Europa, em solo europeu. Em segundo lugar, é uma igreja que ela se destaca pelo exemplo de generosidade. Auxiliou Paulo muitas vezes, sustentando o ministério de Paulo com ofertas e ajudas financeiras, para que Paulo continuasse viajando e pregando a mensagem do Evangelho ao mundo. Essa igreja foi o sustento de forma generosa para Paulo. Essa igreja também foi parceira de Paulo na obra missionária. Essa igreja é elogiada por Paulo por sua fidelidade. E essa igreja também se torna um modelo de comunhão cristã e de amor cristão, apesar de diversos problemas, dificuldades internas que havia dentro da igreja, que nós veremos em aulas ou exposições posteriores. Algumas aplicações práticas a gente já vai encerrar. O verso 2, Paulo diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação
que Paulo usa em suas epístolas. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Após apresentar-se como remetente, aquele que está escrevendo e enviando, ele agora apresenta o destinatário da carta, que é a igreja de Filipos, no verso 2 a seguir, até o último versículo do capítulo 1, que a gente vai trabalhar até o versículo de número 29 e versículo 30, até o versículo 30. Quais são as aplicações práticas para nós nessa noite? Em primeiro lugar, meus queridos, esses 2 versículos breves aqui, apenas a saudação, remetente e destinatário da carta, nos ensina muita coisa. Nos ensina que uma igreja saudável é aquela que participa ativamente do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, com amor, com ajudas, com ofertas, com contribuições, porque nós veremos que a igreja de Filipos, ela participou ativamente da expansão do reino de Deus em toda a região da Europa, e Paulo escreve esta carta, mesmo estando preso, elogiando como essa igreja se torna uma igreja exemplo para a expansão do reino de Deus, com amor e com ações. Não apenas com amor religioso, com fervor religioso, mas com ações físicas, humanas, em auxílio, em ajuda na expansão do reino de Deus em Cristo Jesus. Isso nos ensina que muitas vezes a nossa vida cristã não pode se resumir apenas a vir ao culto. A nossa vida cristã não pode se resumir apenas a sentar no banco e ouvir a pregação do Evangelho. Nós devemos colocar isso em prática todos os dias. Porque não adianta nada sermos meros ouvintes, espectadores da palavra, se não nos tornarmos praticantes dela, como diz o apóstolo Tiago. Porque eu costumo dizer que cada sermão que você escuta e que você não coloca em prática na sua vida diária, se torna pior do que você não tivesse escutado. É melhor nem ouvir a pregação do Evangelho, do que ouvir e não praticar a mensagem do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, ela deve se tornar praticidade em nossa vida, deve se tornar prática diária em nossa vida. E não apenas conhecimento teórico, porque é bom demais ouvir. E ser cristão no ambiente de culto aqui nosso é muito bom. Agora eu quero ver ser cristão lá fora, colocando em prática o evangelho que é ensinado, o evangelho que é pregado, o evangelho verdadeiro que é anunciado. E Paulo escreve para a igreja de Filipenses, mostrando que uma igreja genuinamente bíblica, uma igreja genuinamente saudável, é uma igreja que ouve a palavra e que pratica a palavra, colocando ela em prática. Na expansão do reino de Deus, ela é ativa, ela participa ativamente na expansão do reino de Deus. Em segundo lugar, Deus usa pessoas transformadas, não perfeitas. O exemplo é o remetente da carta, Paulo. Paulo era transformado, mas não era perfeito. Paulo era transformado, mas não era perfeito. Ele mesmo vai dizer que dos pecadores eu sou o principal deles, dos quais eu sou o principal. Eu tenho um homem transformado por Deus, mas não é perfeito. E isso deve ser levado em consideração nos dias de hoje. Vocês estão diante de alguém aqui pregando que foi transformado, mas jamais é perfeito. Eu estou diante de pessoas aqui e que me assistem na internet que são transformadas por Deus, mas jamais são perfeitas. Não existe igreja perfeita. Se você achar uma igreja perfeita, não entra nela não, você vai estragá-la. Não existe igreja perfeita. Tem gente que fala assim, eu não vou congregar. Eu pergunto, por quê?
porque lá tem muito hipócrita. Aprendi isso com John MacArthur. Tem muito hipócrita, então eu não vou congregar. Aí o John MacArthur diz assim, tem muito hipócrita? Pode vir, que cabe mais um. Cabe mais um, porque a igreja ela é feita de hipócritas que buscam santificação, que buscam arrependimento. A igreja é feita de pecadores. A igreja de Cristo é feita de pessoas transformadas, mas jamais perfeitas. Nós somos chamados à santificação, e a santificação ela é progressiva, ela é diária, todo dia, despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo homem, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Isso é todo dia. A justificação ocorreu uma vez só na cruz. Cristo lidou com a culpa do pecado, mas o pecado todo dia deve ser tratado em nós, porque nós ainda estamos em corpo, nós ainda estamos na presença do pecado. A culpa já foi tratada lá na cruz, mas a presença do pecado ainda existe. Por isso, todo dia, cada culto, nós oramos, arrependendo, ouvindo a palavra e sermos verdadeiros praticantes do Evangelho. Porque a igreja é feita de pessoas transformadas. Paulo não era perfeito, mas Paulo era transformado. A igreja de Filipenses não era perfeita, mas era uma igreja transformada pelo Senhor Jesus. Terceiro lugar, e a gente já vai orar. Nós aprendemos aqui, com a carta na introdução, que a verdadeira alegria, ela nasce da união com Cristo, não das circunstâncias. Humanamente falando, alguém poderia estar alegre, tendo sido açoitado, preso já há um bom tempo, desejando estar fisicamente com os irmãos e não podem. Claro que não. Mas quem disse que a alegria verdadeira depende das circunstâncias? Humanamente, alguém que sofreu esse tanto de sofrimento que eu listei aqui, do apóstolo Paulo, poderia ser alguém feliz, provavelmente seria alguém deprimido, angustiado, mas esse homem sofreu tudo isso e era um homem feliz. E era um homem feliz porque a felicidade de Paulo não estava aqui nesse mundo. E é por isso que antes de colocar a sua cabeça no cepo, para que a espada descesse e cortasse fora, decepado, decapitado, ele diz, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a minha fé. E agora a coroa da justiça está reservada. Ou seja, a vida de Paulo não estava firmada aqui nesse mundo. A alegria dele não dependia de nada desse mundo, mas sim da eternidade de Cristo, da eternidade com Deus. Isso nos ensina que a vida cristã, ela não depende das circunstâncias para ser uma vida formidável, para ser uma vida feliz. Você não precisa realizar todos os seus sonhos para ser feliz, porque Deus pode destruir os seus sonhos para fazer o propósito dele se concretizar. Notem vocês que quando Paulo ia para as cidades da Ásia, o anjo aparece e diz, passe a Macedônia. Ou seja, o propósito era um de Paulo, Deus envia para outro propósito, porque Deus pode frustrar os nossos planos. Deus pode destruir os teus sonhos quando Ele quer. Porque você não manda em você mesmo. Deus pode destruir os seus planos. Muitas vezes nossos planos é um, o plano de Deus é outro. E adivinha qual que vai prevalecer? O plano de Deus. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do homem? A resposta vem do Senhor. Então Deus muitas vezes não realiza as coisas que nós queremos, porque o plano dele é maior que o nosso. Porque o propósito dele é maior do que o nosso. O propósito de Paulo sempre foi perseguir. Mas o propósito de Deus foi ele ser perseguido. O propósito de Deus, muitas vezes, é contrário ao nosso propósito. É maravilhoso quando nossos propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus.
Mas se acontecer de não estar alinhado, o propósito de Deus é o que vai prevalecer. Porque a nossa alegria não depende de nada nesse mundo. Não depende de subir de cargo no emprego. Não depende de um alto salário. Não depende de casa, de carro, de apartamento. Nossa alegria depende de Jesus Cristo. E é por esse motivo que as coisas de Deus são loucura para esse mundo. É por isso que ser cristão é loucura para este mundo. Porque o cristão caminha para a cruz feliz. Ele caminha como ovelha levada ao matadouro, diz a Bíblia. Ele é uma ovelha, o cristão é uma ovelha marcada para morrer. Uma ovelha caminhando para o abatedor, para o matadouro. Por isso que esse falso evangelho que é apresentado, da teologia da prosperidade, que diz que você tem que decretar a sua vitória, não aceitar o câncer, não aceitar a enfermidade, não aceitar a luta, não aceitar a dor, a confissão positiva. Nós crescemos dentro nós crescemos ouvindo isso. Não confessa, eles não confessam as dores, né? Você está doente? Não fala que está doente não, porque se falar a doença vai chamar ela. Não fala o nome câncer, não. Se falar câncer, vai atrair o câncer para você. Balela, conversa fiada, mentira, sofismas, heresias. Não existe isso. Suas palavras não atraem nada. Acorda amanhã e diz, eu quero R$1 milhão aqui na minha porta, para ver se cai do céu. Não vai trabalhar não vai suar não para sustentar a sua família. Fica falando coisas ao léu, não vai acontecer bolhufas de nada. Mas o que é ensinado em muitas pseudo-igrejas é que você tem que levantar a mão e dizer, eu profetizo, eu declaro, eu decreto, eu determino, eu isso, eu aquilo outro. Isso não é o evangelho de Jesus. Ao contrário, o evangelho é abraçar a cruz, é abraçar o sofrimento. Não é fácil, mas quem diz que Deus prometeu uma vida fácil? Eu vou encerrar dizendo que Deus não prometeu para ninguém uma viagem tranquila. Sabe o que Deus prometeu para nós? Deus prometeu para nós uma chegada certa. A promessa é, nós vamos chegar. Não importa o que aconteça no caminho, vamos chegar. Pneu vai furar, vai ter buraco, vai ter dificuldade, o carro vai tombar. Pode acontecer, pode capotar. Mas vamos chegar lá na frente. Agora, não importa o que aconteça no caminho, Jesus já deixou claro, vai ter perseguição, vai ter angústia, vocês serão levados aos tribunais, vão te perseguir, vão te açoitar, vão bater na cara de vocês, vão perseguir vocês, vai ter doença, vai ter dor, vai ter enfermidade, vai ter sofrimento, só que o que não vai faltar para vocês é a salvação, em ponto final. Logo, a salvação é o nosso norte. Nós vamos chegar, mas ele não prometeu que chegaremos tranquilos, sem nenhum arranhão. O importante é que nós vamos chegar. A viagem pode não ser tranquila, mas a chegada, ela é certeira, ela é certa. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi anunciada nesta noite. Nós fizemos a leitura desse texto e a exposição desses 2 versículos introdutórios da carta. E falamos muito aqui sobre a teologia do sofrimento. Como nós precisamos aprender a verdadeiramente ser cristãos. Os cristãos primitivos sofriam não com dores de cabeça, sofriam não com perda de emprego, eles sofriam com mordidas de leões no Coliseu, eles sofriam com morte e sangue sendo derramado. E nós não sabemos sofrer, porque nós aprendemos que o sofrimento, Senhor, não faz parte do Evangelho. Mas o Evangelho é um Evangelho de sangue. O Evangelho é um Evangelho de sofrimento. Porque nós estamos aqui para ser perseguidos. Nós não somos desse mundo. Por isso eu peço que o Senhor nos fortaleça, nos dê força. É isso que pedimos pedir.
que possamos pedir forças espirituais para suportar o sofrimento sem murmuração, para aguentar o sofrimento. E pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça nossos joelhos, fortaleça nossos pés, nos dê cada vez mais graça para continuarmos pregando o Evangelho do Evangelho de Cristo, o Evangelho do arrependimento, que possamos continuar sendo fiéis no testemunho cristão e no anúncio do Evangelho. Em nome de Jesus, aplique esta palavra em nossos corações e nos ajude a colocarmos tudo isso em prática na nossa vida e no nosso coração. Nós oramos neste momento, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós permaneça não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. A gente vai terminar nosso culto já. Eu vou anunciar lá no grupo, em breve nós teremos uma reunião. Preciso olhar o calendário, provavelmente essa reunião será no final, mais para o final da semana, uma sexta-feira, e quem quiser participar da reunião, a gente vai tratar sobre o assunto doutrinário, né? Qual é a doutrina da nossa igreja, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona a nossa igreja aqui nessa reunião. A gente precisa também definir a diretoria. Nós ainda não temos a legalização com o CNPJ, a gente precisa definir isso. A gente está em implantação ainda dessa igreja, e aí a gente vai definir tudo isso na primeira reunião que teremos. E a gente vai tratar um pouco também sobre a parte financeira. Nós vamos prestar o que é feito com o dinheiro da igreja, com todas as arrecadações. Tudo isso é prestado em reuniões, tá? Com comprovantes, livro de assinatura, atas. Tudo isso a gente apresenta na reunião para quem deseja estar inteirado com o funcionamento administrativo da nossa pequena congregação. Então, eu vou anunciar lá no grupo para vocês a data desta reunião, e aí lá no grupo a gente vai conversar também, em caso, não posso, estou trabalhando no horário, 19 horas, outros, etc, a gente conversa direitinho sobre essa questão lá no grupo da igreja. Amém? Deus abençoe a todos, ótima semana, está terminado em nome de Jesus.